Já estamos no ar com o nosso Tá Na Hora Goiás, o programa que não escolhe notícias, escolhe sim de informar. E vamos começar a edição deste programa dizendo que a polícia deu uma resposta importante, imediata, num caso que chocou a cidade de Anápolis. Imagine vocês que um homem investigado por praticar atos libidinosos na frente de crianças e adolescentes foi preso fora do estado depois de tentar fugir. Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, todo mundo que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Goiás, ação da Polícia Civil por meio da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade de Anápolis. Um homem fugiu, ele conseguiu ir para o estado do Pará, Sandes. Belém do Pará, mas só que a polícia, claro, através aí de uma ação rápida, cumpriu o mandado de prisão em desfavor do homem de 45 anos, Adson Martins. Ele é investigado pela prática do seguinte crime, Santos: satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente. Circuito de segurança aí ajudou muito o trabalho das autoridades. Em pelo menos 2 ocasiões, ele foi flagrado fazendo esses atos libidinosos aí, e os circuitos aí registraram, e a polícia, usando essas imagens, representou a prisão dele junto ao Poder Judiciário. Essa operação contou com o apoio da Polícia Civil lá do estado do Pará, viu? Agentes da Polinter, trabalhando de forma conjunta, tanto para investigação, dando todo esse suporte aí para a Polícia Civil aqui do estado de Goiás. Tanto o suporte investigativo e o... No verão vende em qualquer lugar, só com o celular. Ative o Tepton. Aline Lopes. Esse homem foi flagrado aqui na cidade de Anápolis em pelo menos 2 oportunidades distintas em que se aproveitava da passagem de crianças e adolescentes para praticar atos libidinosos na presença delas. Ele foi identificado, teve o pedido de prisão preventiva encaminhado ao Poder Judiciário. No entanto, ele empreendeu fuga, sendo localizado pela DPCA na cidade de Belém do Pará. Em contato com a Polícia Civil daquele estado, os policiais da Polícia Civil do Pará empreenderam diversas diligências até que fosse possível localizá-lo e dar cumprimento ao mandado de prisão. É isso aí, Santos. Então, trabalho aí da polícia, importante dizer, desse trabalho conjunto aí da Polícia Civil aqui de Goiás com a polícia do estado do Pará, em especial Polinter. Polícias trabalhando aí em união, resultando no cumprimento desse mandado de prisão preventiva. Volto com você, Sandes. Obrigado, Elias Júnior. Aproveita, hein? Cumprimentar o trabalho da nossa polícia e também agradecer o trabalho da Polícia do Pará, colaborando com a Polícia de Goiás, mais especialmente a Polícia Civil da Manchester, Goiânia, que é a nossa querida cidade de Anápolis. Agora, olha que susto, que poderia ter terminado em uma tragédia. Uma ambulância pegou fogo no meio da rua aqui em Goiânia. E o detalhe é que estava dentro da ambulância uma mãe e um bebê. Isso a caminho de uma consulta. Imagens impressionantes mostram o desespero de quem passava pelo local. A reportagem é de Wendel Pasquetto. O incêndio começou pouco antes das 8 da manhã na Avenida 87. A ambulância estava em deslocamento quando as chamas começaram e se espalharam rapidamente pelo veículo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal que passavam pelo local interditaram a via para evitar acidentes e ajudar no controle da situação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Cerca de 30 minutos depois, o trânsito foi liberado na avenida. A ambulância, que é de uma empresa particular e presta serviços para um plano de saúde, ficou completamente destruída. A parte interna totalmente queimada, apenas com estruturas retorcidas. Um outro detalhe também é que as chamas foram altas e atingiram fios que estão logo acima, causando um certo perigo para quem passava aqui pelo local. Dentro da ambulância estavam uma mãe e um bebê especial de apenas 2 anos que seguiam para um atendimento médico. Apesar do susto, todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. O motorista era o Juan Carlos. Muito ruim, cara. Isso aqui é para salvar a vida.
entendeu? Isso aqui a gente usa para salvar a vida e se machuca a criança, né? Então, mas graças a Deus a gente estamos aí, cabeça erguida e agorinha começa de novo. O primeiro incidente que acontece com você, há quanto tempo você dirige a ambulância, o T-Móvel? Eu dirijo há muitos anos, né? Tirei habilitação em 98. A técnica de enfermagem, Viviane Cristina, que também estava na ambulância, contou que a prioridade foi retirar a mãe e o bebê com segurança. Para mim foi um ato muito heróico, porque querendo ou não, a gente considera o paciente como um ente querido da gente, como se fosse, né? Aí o que estava ali dentro era uma criança de 2 anos, com a síndrome rara. A gente já tem uma vivência com ele muito grande, um apego também, querendo ou não. Aí a primeira mão foi tirar ele e a mãe de dentro da ambulância para depois a gente socorrer os aparelhos que tinham de mais valores lá dentro. Aí foi o que deu para fazer. O proprietário da empresa responsável pela ambulância afirmou que a manutenção do veículo e dos equipamentos estava em dia. Tudo em ordem. Isso é fatalidade, né? Isso é um propósito de Deus. Graças a Deus foi dentro de Goiânia. Duro se fosse na estrada. Manutenção da ambulância em dia, tudo em dia. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente sempre mantém, a manutenção dos veículos todos em dia. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Para o motorista Juan Carlos, além do susto, fica o alívio, já que a mãe e o bebê saíram ilesos. O empenho da minha parceira aí foi muito bom, foi a Viviane, foi muito bom e nós conseguimos desprender o paciente, a mãe também. E é isso aí. É aquele tipo de situação que ninguém espera. O motorista não esperava, o responsável também não, dizendo que estava tudo em dia, manutenção em dia, cuidados em dia. Ainda bem que não houve vítimas. Mas fica aqui o alerta, hein, sobre a importância da manutenção desses veículos que são para salvar vidas, como disse o próprio motorista. Olha só, hein? Olha só que notícia. Olha só essa lamentável notícia. Tivemos a confirmação de um desfecho triste. O corpo da mulher, que foi levado pela enxurrada na Marginal Botafogo, foi encontrado hoje à tarde. Quem traz todos os detalhes dessa triste notícia é o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Boa noite para você, Sandes, ao pessoal de casa também, na medida do possível, né, Sandes? Porque a gente traz essa confirmação que sim, o corpo da Jane Kellen, de 44 anos, foi encontrado sem vida já no início da tarde de hoje, na verdade no meio da tarde de hoje. Vou convidar você, Santos, também o pessoal que está acompanhando a gente, para a gente chegar um pouquinho mais perto do local onde o corpo está neste momento. Esse local não foi o espaço onde o corpo da Jane Kellen foi encontrado. Ele foi encontrado, na verdade, a cerca de 500 metros desse ponto onde nós estamos. Nós estamos aqui em uma fazenda na Vila Galvão, já na altura do rio Meia Ponte. O corpo dela foi encontrado a cerca de 500 metros desse ponto onde nós falamos ao vivo. O corpo foi encontrado pelas equipes náutica do Corpo de Bombeiros. E aí os bombeiros precisaram trazer o corpo da Jane Kellen até aqui à margem, né, no local onde eles teriam mais facilidade para fazer a retirada. Só que a Jane Kellen ainda não foi retirada desse local, ela ainda permanece ali às margens do rio Meia Ponte pelo seguinte motivo, porque ainda as equipes do Corpo de Bombeiros estão aguardando a chegada das equipes do Instituto Médico Legal. Ela foi encontrada, Sandes, a cerca de 20 quilômetros desse ponto onde nós estamos. E aí a gente lembra o seguinte fato. Jane Kellen, ela que estava desaparecida desde a última segunda-feira, há cerca de 2 dias, né? Ela desapareceu ali por volta das 6h30 da noite. Ela estava no córrego Botafogo, ali às margens, né, da Marginal Botafogo, já na região da 44, local onde ela costumava ficar com o marido dela. Ela estava casada há cerca de 4 anos com o Sérgio, que é o marido dela, quando de repente veio uma tromba d'água no córrego Botafogo e infelizmente ela acabou sendo levada pela forte correnteza por esse forte temporal. Todos os detalhes em relação a como se deu o encontro desse corpo, como que as equipes encontraram o corpo da Jane Kellen, a gente vai conversar agora ao vivo com o Caiuri Vasquez, ele que é um aspirante oficial do Corpo de Bombeiros, né, aspirante? Queria que você explicasse para a gente em relação a onde exatamente esse corpo foi encontrado, porque não foi nesse local onde ele permanece nesse momento, né? Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Exatamente.
O corpo foi encontrado mais ou menos a uma distância de 20 quilômetros do ponto inicial de buscas. Ele já foi encontrado na lâmina d'água, então é um corpo que já foi para a superfície, já entrou em processo de decomposição e começou a flutuar. E a gente encontrou ele preso à vegetação. Então é um trecho do rio aí que tem bastante vegetação, bastante ponto de enrosco, como a gente fala, né? Hoje, no período da tarde, a gente dividiu nossas equipes em 4 frentes de trabalho. Estávamos num total aí de 35 militares, onde uma dessas equipes ficaram no encargo de fazer essas buscas abaixo do ponto da BR-153, que foi justamente o ponto que a gente encontrou a senhora Jane Kelly. Agora, aspirante, chama atenção porque ela desapareceu no córrego Botafogo, mas foi encontrada aqui no rio Meia Ponte, né? Exatamente. O córrego Botafogo, ele deságua no rio Meia Ponte, assim como outros afluentes, né? E com o período chuvoso, é um volume muito grande de água que arrasta tudo que ele vê pela frente. Então, assim, isso mostra o poder da água, né? E o risco que se corre quando a gente está numa situação igual a senhora Jane Kelly esteve. Qual foi o estado que o corpo dela foi encontrado? Já adiantou para a gente que estava em estado avançado de decomposição, mas o corpo dela havia ferimentos visíveis pelo corpo? Sim, a vítima ela já encontrava-se com uma fratura no crânio. Isso infere para a gente que ela provavelmente sofreu um pouco ali com as pedras, né? O início do trecho ali do rio Meia Ponte, logo quando a marginal deságua, é um trecho muito rochoso, com muita vegetação, muitos troncos de árvore, o que pode ter levado a essas lesões. Inclusive, aspirante, toda essa situação no clima, no tempo, dificultou, de certa forma, o trabalho das equipes. Com certeza. No dia de ontem, a gente teve que interromper as buscas por algumas vezes devido ao tempo chuvoso, né? Com o período de chuva, a gente tem que interromper, retornando após cessar. No momento que o corpo dela foi encontrado, já estava submerso, como que se deu? A gente encontrou o corpo já na lâmina, na flor da água ali. Isso é oriundo do processo de decomposição, né, onde o corpo ele libera gases que faz ele voltar à superfície. O fato dela estar dentro ali da água teria, de certa forma, avançado, mais apto o processo de decomposição? Na verdade, a água ela faz até preservar mais o estado do corpo, né, uma vez que ela abaixa a temperatura e atrasa um pouco o processo de decomposição. O que a gente percebeu também é que devido a pele dela já possui algumas queimaduras de sol, então ela já pode ter subido à superfície já há um tempo. Já podemos confirmar, portanto, que se trata, sim, do corpo da Jane Kelly. Como que se deu esse processo de identificação? O processo de identificação vai ser realizado através do IML. O que a gente pode afirmar é que as características são bem próximas às características passadas para a gente, mas a confirmação ela vai vir por parte da Polícia Técnica Científica. Inclusive, aspirante, no momento que vocês encontram o corpo dela, por causa possivelmente da força da correnteza, ela já estava assim a parte de cima da roupa. Isso, a informação inicial que nos foi passada era que ela estava vestindo uma blusa preta e uma calça. No momento em que encontramos o corpo, ela estava só com as roupas íntimas, só com sutiã e um short. Aspirante, obrigado, viu, pela participação do senhor, parabéns pelo trabalho. Só para a gente finalizar, mais uma vez, nesse momento, o que está sendo necessário, a chegada do Instituto Médico Legal? Isso, o Corpo de Bombeiros aguarda no local até a presença do IML, onde a gente passa a custódia do corpo e realiza, assim, encerra, assim, os nossos trabalhos. E agora sim, obrigado, viu, pela participação do senhor, parabéns pelo trabalho. Caso muito triste, né, Sandes? Um caso muito delicado. A gente fala também em relação à história da Jane Kelly, ela que teve esse desfecho triste, desfecho trágico. Ela que foi casada durante até os 30 anos, né? Ela foi casada, tinha vida própria, também chegou a cursar direito, tem ensino superior, tinha ensino superior completo, é formada em direito, tinha 3 filhos, tinha casa própria, mas desde os 30 anos ela largou o casamento, estava vivendo em situação de rua, inclusive de acordo com os familiares, no momento em que ela foi atingida, né, por essa tromba d'água, foi surpreendida por essa tromba d'água, ela estava ali no córrego tomando banho com o marido dela. O Sérgio está aqui. Sérgio, você está confortável para gravar com a gente? Tá tranquilo, né? Eu sei que é um momento muito delicado para o senhor, mas o Sérgio, Sandes, o Sérgio é o marido da Jane Kelly. Nesse momento eu queria que o senhor explicasse para a gente, detalhasse, primeiramente, meus sentimentos para o senhor. Como que foi esses últimos momentos que antecederam a tromba d'água? Rapaz, foi um momento muito esquisito, sem muita explicação, porque a gente quase não pensa. É tão rápido que quando vem aquele mundo d'água, ela te carrega, você não tem como segurar. Eu só tentava ficar respirando, olhando para cima e tentando ajudar, porque no momento nós descemos mais ou menos uns 30 metros grudado nela.
cruzado com ela, falou, amor, põe o pé no chão. Apesar que eu coloquei o pé no chão e no começo estava dando jeito, mas aí cada minuto que passava, a água só ia aumentando e carregando. Aí nós tentamos, eu tentei sair, eu saí, mas eu não aguentei conseguir tirar ela. Ela chegou a ajudar o senhor? Ela me segurou 2 vezes, que então tinha descido, e ela tinha ficado segurada. Mas de todo jeito, no caso, ela ia escapulir, porque tanto tempo segurando, você não dá conta que a água tá te batendo toda hora, você sai fora, pra você se soltar. E que nem no caso, eu subi e ela falou, amor, não dou conta de ficar segurando, tô cansando. E aí eu fiquei mais desesperado, porque no momento eu falei assim, agora ela descapole, mas não adiantou eu pedir a corda. No eu pedir a corda, ela não deu conta de segurar. Foi aonde eu pensei que ela não dá conta, não tinha mais força para poder se firmar. E foi ela que soltou, né? E quando ela soltou, eu vi ela tipo uma boneca sendo levada pela água. E com uma velocidade muito estranha, que nunca tinha visto uma coisa daquela. Os momentos que antecederam essa tromba d'água, como que estava ali na região? Vocês estavam tomando banho no córrego? Foi exatamente isso que aconteceu? Nós estávamos banhando, e no momento nós estávamos sentados. Nós tínhamos banhado, se molhado, no momento nós estávamos sentados. E aí, quando ela começou a carregar a sacola, uma pequena quantidade de água. E quando eu olhei, já vinha uma velocidade, já foi a hora que derrubou ela. E eu acompanhei abraçando e descendo, que não tinha mais jeito de segurar, não tinha mais jeito de... Só tinha um jeito de se ficar respirando, olha, por cima da água. Não tinha mais outro jeito. Vocês costumavam ficar por ali, naquela região? Não, tem tempo que nós tínhamos lá, tinha tempo. Mas aí nós resolvemos ir lá nesse dia e que aconteceu isso. Foram 2 dias de angústia, né, Sérgio? Como é que está o sentimento do senhor agora que o corpo dela foi encontrado? Sofrendo e eu amava ela demais. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Minha amiga, eu estou com 51 anos, ela tem 44. Eu tenho que tocar a bola para frente do mesmo jeito. Mas com a lembrança muito tensa na minha cabeça que não sai. Amanheceu o dia, é aquela... Por que você não tirou? E ela falou, amor, não vou dar conta de segurar. Aquilo está aqui, ó. E aí eu acordo com esses pensamentos que eu não sei o que eu vou fazer, amigo. Eu não sei o que eu vou fazer. No momento eu vou ter que cuidar primeiramente da minha saúde, que eu não estou bem, estou todo arrebentado, me sentindo dor para todo canto. E não tomei o braço, ainda está meio doído. Inclusive o braço do senhor, a gente está vendo que está enfaixado por causa de toda a situação que aconteceu. Ele saiu do lugar, ela ficou tipo trucida aqui. Aí nesse período que eu tive, fui pro médico e aí ele puxou. Quando ele puxou, acabou a dor, voltou pro lugar. E agora, no momento ainda está doendo mais pouco, não que nem estava, porque quem estava, eu não estava no lugar, né? E agora eu estou sentindo meio melhor. Aí eles me deram essa como se fala, essa bolsa aqui para segurar, e é uma semana assim para mim poder, porque minha atividade é lavar carro lá na Tamandaré, eu lavo o carro lá. E aí precisa de eu estar com movimento mais ou menos, porque isso aqui eu não dou conta de fazer a atividade que eu faço. Jane Kelly foi uma guerreira para o senhor? Para mim foi a melhor para mim. Mas agora é só lembranças que eu vou ter. Que eu amava ela. Ela falava que ela não me amava e ela falava que me amava. Eu não acreditava que ela me amava. Mas ela falou, eu te amo, você é feio, mas eu te amo. Aí agora é só lembrança. Sérgio, a gente recebeu informações de algumas pessoas ligadas a Jane Kelly, que ela estava grávida. O senhor sabia de alguma informação relacionada a esse assunto? Nós até nesse negócio de gravidez, eu conversei com ela sobre isso, só que ela não falou que estava. O senhor não confirma essa informação? Não confirmo. Isso aí ela não chegou a ter nenhuma conversa com o senhor sobre isso? Não, eu que falava para ela que ela estava enjoada, vomitando, aí eu falei assim, não, você está grávida, amor. Então não, mas não teve certeza. Ela chegava a dizer que estava enjoada? Vomitava, ela vomitando, eu falava, porque talvez bebia e fumava, aí eu pensava que era o processo disso, mas que ela falou que estava grávida, não saiu da boca dela. Não me falou. Não podia estar, mas eu não vou dizer que tá, porque ela tinha esse enjoo, mas não é porque ela tem esse enjoo que ela podia estar. Mas eu queria que ela tivesse, mas eu creio que não estava. Ok, Sérgio, obrigado, viu? Mais uma vez, meus sentimentos para você. Momento muito delicado, mas agora ficam as lembranças e também os nossos sentimentos. Obrigado, viu, por você ter aceitado participar com a gente nesse momento tão delicado. Santos, a gente vai continuar aqui no local, acompanhando toda a movimentação, porque os bombeiros... Oi, sim, Santos. Você informou que ela tinha nível superior, formado em Direito, mas pelo que nós entendemos aí, eles estavam morando assim, mesmo era com curso superior, formado em Direito, estavam morando em situação de rua, tanto é que estavam tomando banho no córrego, né?
Exatamente, Sandes. Agora há pouco eu comentei, né, sobre o quão triste é a história da Jane Kellen, porque o irmão da Jane Kellen está aqui no local, daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com ele, porque o irmão, em todas as conversas que ele teve com a nossa equipe, ele dizia que ele tentou por diversas vezes tirar a Jane Kellen dessa situação de rua, porque desde os 30 anos ela estava assim, morando na rua. Nos últimos 4 anos ela estava casada com o Sérgio, né, levando essa vida ali às margens, tentando sobreviver da forma como podia. Mas sim, ele confirmou pra gente que ela teve um ensino superior, cursou o ensino superior, cursou o direito, chegou a se formar, e nós temos fotos, né, da formatura da Jane Kellen. Ela também tem 3 filhos, tinha casa própria, era casada, tinha um outro relacionamento até os 30 anos de idade, e foi a partir dos 30 anos de idade, não se sabe porquê, ela acabou levando, né, toda essa situação para as ruas, vivendo em situação de rua. História muito triste, muito delicada, e um triste fim que a Jane Kellen tem nesse momento. Eu estou aqui olhando para trás, Sandes, porque a todo momento tem expectativa, né, de que as equipes do Instituto Médico Legal, essas equipes, elas cheguem para fazer a retirada do corpo. A gente lembra o seguinte fato: o corpo da Jane Kellen foi encontrado por volta das 3h30, 3h40 da tarde, permanece ainda debaixo d'água, porque as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão aqui no local para justamente vigiar o corpo, porque tem previsão de chuva. Isso aumenta ainda mais a preocupação das equipes. Eles precisam ficar aqui no local até que essa ocorrência seja de fato finalizada. Agora, com o encontro do corpo, as buscas estão finalizadas, mas o monitoramento não, porque há previsão de chuva. Agora há pouco estava chuviscando, então tem o risco do rio Meia Ponte, da água do rio Meia Ponte, subir a qualquer momento. Então eles estão aqui no local para vigiar o corpo, para garantir que ele não desapareça novamente. Até a chegada do IML, a gente segue aqui no local acompanhando toda a situação. Tá aí, muito obrigado pela sua participação, Guilherme, pelas suas informações. Vamos recapitular tudo. A Jane Kellen tem 44 anos, formada em Direito, casa própria. Tudo leva a crer, e vamos ver isso mais na frente, como é que uma pessoa formada em Direito há 14 anos estava morando na rua? Com certeza, usando droga. Com certeza, vivendo essa vida difícil, tendo casa própria, mas morando na rua. Enfim, deve ter tido alguma decepção, optou por morar na rua. E, anteontem, ela e o novo companheiro resolveram tomar banho. Imagine vocês a poluição que é o córrego Botafogo. Não é para tomar banho, eles foram tomar banho. E veio a tromba d'água, ele teve força de sair, mas ela não. Ela foi levada pelas águas e foi encontrada no Rio Meia Ponte. Por que no Rio Meia Ponte? Porque o córrego Botafogo deságua no Meia Ponte, é afluente do Meia Ponte 20 quilômetros depois. 20 quilômetros. Foi uma procura árdua, com drone, com todos os equipamentos possíveis da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. O corpo foi localizado. Ainda não foi retirado pelo IML, isso deve acontecer nas próximas horas. E tinha suspeita também de estar grávida. O companheiro dela achava, porque ela estava vomitando, estava enjoando, mas não tem a certeza também porque o exame não foi feito. É claro que tudo isso será apurado e nós vamos revelar no jornalismo da TV Serra Dourada para todos vocês. Jane Kellen, 44 anos. Nós queremos parabenizar, porque a equipe da TV Serra Dourada, fazendo um trabalho sério, foi a primeira equipe, a única que está lá até agora, mostrando para vocês, que são os nossos telespectadores, tudo o que está acontecendo em tempo real. Conversamos com o responsável, que é o aspirante, conversamos com o companheiro dela, que contou que tentou segurá-la, mas ela, infelizmente, escapuliu e foi embora por água abaixo. Ele é um sujeito alto, bem mais alto do que ela, tentou ficar em pé, foi por isso que, pela altura dele, ele foi salvo e conseguiu sair do córrego Botafogo. E, infelizmente, ela não e veio a falecer. Jane Kellen, 44 anos, olha que história, formada em Direito, casa própria, mas há 14 anos morando em situação de rua. E teve, infelizmente, esse fim triste. E nós queremos aqui
passar de toda a equipe do Tá Na Hora e da TV Serra Dourada os nossos sentimentos a toda a família e aos filhos, já que ela tem 3 filhos. E vamos em frente com o programa Tá Na Hora, trazendo agora direto da redação a Sheila Araújo com mais notícias. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sandes, para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos seguindo por aqui, Sandes, com o nosso giro de notícias direto aqui da redação, onde eu trago 3 destaques, viu, Sandes? O primeiro deles, eu falo sobre a prisão de um homem que aconteceu em flagrante. Esse homem que é suspeito aí de ter furtado mercadorias de um supermercado em Niquelândia. E tudo isso teria acontecido, Sandes, quando o gerente do estabelecimento percebeu ali a movimentação através das câmeras de segurança. Ele, munido dessas imagens, foi até a delegacia fazer ali a denúncia. E aí, com todas as características do suspeito em mãos, a polícia, os policiais, eles saíram em diligência pela cidade, fizeram ali buscas em pontos estratégicos e conseguiram localizar aí esse homem. Ele foi abordado e preso. E aí, diante desse caso, viu, Sandes, a gente traz aqui, a gente reacende, né, o alerta sobre a importância de denunciar. Dessa forma, a polícia conseguiu fazer o trabalho deles, mais uma vez, com muita excelência, de forma rápida, e colocar atrás das grades esse homem que estava furtando mercadorias há muito tempo lá em Niquelândia. Outro caso que eu trago em destaque também, Sandes, foi uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Goiás, que resultou na apreensão de drogas e também na recuperação de uma motocicleta roubada, e isso em Aruanã. Durante a operação, os policiais encontraram aí 89 pinos de cocaína que estavam escondidos dentro de uma garrafa térmica, além também dos materiais que eram utilizados ali para o tráfego. Uma outra diligência também dessa mesma ação, eles encontraram uma moto com sinais de adulteração. Ela foi localizada e identificada como um produto de roubo aqui de Goiânia em 2016. Uma mulher, ela acabou sendo levada para a delegacia, Sandes, e deve responder aí por tráfico, receptação e adulteração de veículo. As buscas, elas ainda continuam para tentar localizar aí o principal suspeito dessas ações criminosas. Agora, imagina o susto, Sandes, de você estar na sua casa, de repente está lavando ali uma louça ou lavando roupa e de repente encontrar uma cobra. Pois é. Pessoal aí passou um sufoco daqueles, viu, Sandes? Um susto que acabou acontecendo lá em Hidrolândia. Uma sucuri de aproximadamente 3 metros foi encontrada dentro de uma casa, escondida embaixo do tanque, na área externa da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizaram o resgate desse animal. E aí, essa ação, ela durou cerca de 1 hora. Eles utilizaram ali todos os equipamentos previstos para fazer esse tipo de resgate. E aí, apesar de todo o medo, ninguém ficou ferido, nem mesmo esse animal. A captura aconteceu de forma correta, como tem que ser, e esse animal ele foi devolvido à natureza. E aí, Sandes, desse susto todo, como eu disse, ninguém ficou ferido, o animalzinho também foi entregue lá, mas fico alerta de sempre buscar aí o Corpo de Bombeiros para fazer essa retirada, nunca tentar fazer esse tipo de manuseio ali você mesmo, porque aí sim pode ter risco e o assunto pode mudar de um final feliz para uma tragédia, talvez. Eu volto com você, viu, Sandes? Muito obrigado, Sheila Araújo, que daqui a pouquinho voltará com mais notícias direto da redação. Você sabe que a Ivete Sangalo terminou o casamento dela no final do ano passado. O ex-marido já apareceu com outra. E a Ivete Sangalo com outro. Daqui a pouquinho você vai saber quem é o novo namorado da Ivete Sangalo. Aguardem nas notícias do meio artístico brasileiro. Até eu estou, assim, querendo saber, e tenho certeza que você também. Quem é o novo namorado da Ivete Sangalo? Daqui a pouquinho, nas notícias do meio artístico brasileiro. E a dona Marilena tem um sonho, que é ganhar um exame. Olha o nome desse exame. Histeroscopia. É um exame que ela tem que fazer no útero. Daqui a pouquinho vamos tentar realizar o sonho dela no quadro de solidariedade Eu Preciso de Você. Mas Marivan, chega aqui, Marivan, que eu quero falar da Unicesumar para todos os nossos estudantes que estão acompanhando o programa. Seja qual for o curso que você quer fazer, a Unicesumar é a escolha certa para você começar agora. São mais de 110 cursos de graduação para você escolher e estudar do seu jeito. No EAD, por exemplo, com aulas online ou semipresencial, com descontos
sensacionais. E os encontros, tem também os encontros presenciais toda semana em um polo bem pertinho de você. E são mais de 1.000 polos espalhados por todo o Brasil, com uma estrutura completa para te dar todo o suporte que você precisa. E ainda tem o app exclusivo da Unicesumar com internet gratuita, hein? É de graça, para você estudar de onde você estiver, de qualquer cidade de Goiás, sem gastar os seus dados. Tudo isso em uma universidade nota máxima, 5. Nota máxima no MEC, garantindo o peso do seu diploma, hein? Imagina você falar, eu formei na Unicesumar 5, nota máxima no MEC. Então não perde tempo não. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e faça sua matrícula agora. Unicesumar, o seu futuro atualizado com mais absoluto sucesso. Bom, olha só, uma operação do Ministério Público acendeu o alerta aqui em Goiás. Mandados foram cumpridos em Goiânia e em Anápolis e o alvo é um possível esquema de desvio de dinheiro público em contratos da AGEAB. A ação chamou a atenção pelo que foi encontrado durante as buscas. A reportagem é de Almir Costa. Os mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos logo cedo por promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público em endereços de Goiânia e de Anápolis com apoio da Polícia Militar. Os 9 mandados judiciais foram cumpridos na sede da Agência Goiana de Habitação, no setor aeroporto, e nas casas de empresários donos de uma construtora que realiza obras de programas de moradia popular da AGEAB. A operação Confrades do Ministério Público Estadual apura desvio de dinheiro público em contratos entre a agência e a construtora. São alvos da investigação 2 servidores da AGEAB que, segundo a investigação, teriam praticado irregularidades na seleção de projetos de engenharia e na celebração e execução de contratos de construção de unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar, além de indícios de reajustes contratuais ilícitos, alteração de normas previstas em editais, pagamentos indevidos e possível interferência dos 2 servidores em setores técnicos da AGEAB para beneficiar os empresários da construtora. Durante o cumprimento dos mandados, a PM e os promotores de justiça apreenderam armas de fogo, joias, uma grande quantidade em dinheiro, inclusive dólares, e uma máquina de contar cédulas. Promotores e policiais ficaram mais de 4 horas na sede da AGEAB. As buscas e apreensões de documentos foram feitas no 4º andar, onde ficam a presidência, vice-presidência e diretorias do órgão. Os promotores de justiça deixaram o local sem falar com a imprensa. O jornalismo da TV Serra Dourada apurou que a construtora investigada fica em Anápolis. Outro investigado seria o vice-presidente da AGEAB. Os nomes dos 2 servidores, também investigados pelo Ministério Público, não foram revelados e nem tampouco os cargos que ocupavam. Segundo nota da assessoria de imprensa da AGEAB, os 2 servidores foram demitidos hoje pelo presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, que está em viagem para o interior do estado. Ainda segundo a nota, a agência está colaborando com as investigações e que não existe envolvimento da alta gestão do órgão e nem prejudica a continuidade dos programas de moradia popular conduzidos pela AGEAB. O trabalho que a AGEAB faz é maravilhoso, é casa, muitas de graça para a população do estado. Agiu muito bem o presidente Baldi em demitir esses 2 suspeitos o mais rápido possível, que está, logicamente, esses 2 prejudicando ao fantástico trabalho da AGEAB. Bom, agora tem o nosso quadro de solidariedade. Estou aqui todos os dias para realizar o seu sonho. Escreva. É por sorteio que nós atendemos, hein? Tá na hora goiás@tvsd.com.br. Sandy Júnior, amigo da gente. Eu me chamo Marilena Neri Magalhães, 63 anos e sou casada e tenho 3 filhos. Dona Marilena, como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. A senhora mora onde? Na Vargem Bonita. Lá na Vargem Bonita? É. Olha como é bonito o nome do bairro. A senhora mora onde? Eu moro na Vargem Bonita. Não é? É, lá sim. E a senhora está precisando do exame, a senhora dá conta de falar esse nome? Ixi, Sandy, eu estou tentando, né? Esteroscopia. Esquerotopia. É com H, esteroscopia. Esquerotopia, não tem leitura, não sei. É um exame para fazer onde? É no
Onde? No corpo? É no útero? É no útero. No útero. É, no útero. Aí o médico pediu, a senhora não tem plano de saúde. Tem não tem a senhora não condições de conseguiu pagar. na rede pública. Não. E é por isso que mandou o pedido para tentar ganhar através do nosso programa. Tá com fé que vai ganhar? Estou com fé em Deus que eu vou ganhar. Esperança que vai ganhar? Esperança que eu vou ganhar. Que coisa boa. Estou esperançosa que eu vou ganhar. Então vamos saber agora a produção. Vamos saber se ela ganhou ou não ganhou. O exame é de histeroscopia, que é um problema que ela tem. O médico quer fazer tudo para saber direitinho o tratamento e ela falou que é no útero. Então diz aí, ela ganhou ou não ganhou? Sabe quem está doando o exame para a senhora? Não. A papelaria tributária. Lá não faz exames. Mas a papelaria tributária vai pagar o exame para a senhora no laboratório certinho. Nossa, fico muito feliz. A papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, são 6 lojas em Goiânia e uma em Anápolis. E quem vai falar de lá é a Janaína Fonseca. Nós da Papelaria Tributária agradecemos a oportunidade de participar desse quadro que tem ajudado tantas pessoas. E lembrando que o nosso Volta às Aulas já começou. Então você, papai e mamãe, vem em uma das nossas lojas, nossos estoques estão recheados esperando você para adquirir o material escolar do seu filho para 2026. Vem para a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. É isso aí, são 6 lojas em Goiânia e uma em Anápolis. Prefira sempre a Papelaria Tributária, que sempre colabora com os nossos telespectadores. Olha o tamanho dessa loja, olha os endereços, olha o Instagram, olha o WhatsApp. Você sabe, né? Material é com a Papelaria Tributária. Dona Marilena, satisfeita? Satisfeita, graças a Deus, muito feliz. Então a senhora mora no Vargem Bonita? Vargem Bonita. Muita gente pergunta, onde fica a Vargem Bonita, o bairro que ela mora? Aqui pertinho, em Senador Canedo. Próximo Goiás Carne, antigo Goiás Carne. Ali, da antiga Goiás Carne? É, pertinho. Olha, eu conheço muito bem Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, Goianira, Araga. Conheço tudo. Tudo. Ando igual notícia boa. Satisfeita? Muito satisfeita, te agradeço muito por ter conseguido esse exame para mim, porque se não fosse você eu não tinha condições de fazer. É isso aí. Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vida que segue, programa também. Agora vamos falar de saúde com o nosso quadro com a repórter Lizy Souza. Saúde é o que interessa. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quarta-feira aí para todos vocês. E vamos continuar com a entrevista dessa semana com a doutora Amanda Esquerdo. Ela que é dermatologista. Boa noite. Boa noite, Lizy. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. PMMA. Por que gera tanta polêmica, doutora? PMA é uma substância chamada polimetilmetacrilato. A partir do momento que ela é injetada no corpo da pessoa, não tem como ser retirado. Então, é um preenchedor que dura para sempre. Qual que é o grande problema? A gente não sabe como ele vai se comportar a longo prazo. Então, ele pode gerar processos inflamatórios crônicos, pode acontecer de infectar, e ele não fica limitado à área de aplicação, ele tende a se espalhar. Então, é imprevisível o comportamento dele a longo prazo. É tão polêmico porque ele é muito utilizado erroneamente na estética, porque ele tem um custo muito mais acessível do que o ácido hialurônico. E depois de aplicado, não tem reversão? Infelizmente não. Até pouco tempo atrás, a única forma de remover o PMMA era através de cirurgia, e cirurgias mutilantes. Vocês devem acompanhar nas redes sociais pessoas que perderam parte do lábio. Recentemente, têm sido testados novos medicamentos que parecem controlar o processo inflamatório causado pelo PMMA, mas não vai remover o produto. Por isso que a gente orienta, conforme a Anvisa, que não seja utilizado para fins estéticos. Muito obrigada. Sandys é com você. Até amanhã. Ok, Lizy. Olha, você está em casa, já está jantando? E vocês já estão pensando na janta? Então chegou a hora de falar dessa delícia aqui, que é o Bom Arroz, que eu experimentei, não troco por nenhum outro. Eu fui lá visitar a fábrica, hein? Olha que fábrica maravilhosa. Olha o tamanho dessa fábrica.
Olha, eu chegando na fábrica, bem recebido pelo diretor-geral, que coisa boa. Conheci a fábrica inteirinha, vi o processo de seleção de altíssimo padrão, grãos selecionados com a mais alta qualidade. Bono Arroz, o seu melhor arroz você encontra em todas as mercearias e supermercados, até porque se você chegar numa mercearia, num supermercado, se não tiver Bono Arroz, você bate a mão na mesa e fala para o gerente, para o responsável, eu não volto mais aqui. Aí você vai na próxima vez, vai ter Bono Arroz. Tem em todo lugar. Bono Arroz, o seu melhor arroz, compre, porque esse aqui eu garanto. Ivete Sangalo tem novo namorado. Vamos, chegou a hora. É agora. As quentíssimas no meio artístico brasileiro. Ana Luísa, boa noite. Oi, Sandes, boa noite. Boa noite também para o nosso público. Olha, você está muito interessado nesse novo namorado da Ivete, hein, Sandes? Você gosta dela? Eu não estou interessado nele. Eu estou interessado em saber quem é ele. Exatamente. Porque o namorado dela viajou aí para o exterior com uma moça muito bonita, que foi uma namorada antiga, antes dele conhecer a Ivete Sangalo. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar da Ivete Sangalo. Isso mesmo, porque tem uma bomba, né, Santos, agora? Bomba! Vamos começar? Fala pra gente o que é que está acontecendo com o famosíssimo ator Estênio Garcia. Isso mesmo, Santos, como você bem disse, ele que é um ator reconhecido no Brasil e até fora, viu, Santos? Com 94 anos, e acontece que a bomba é justamente na família. Ele iniciou um processo judicial contra as próprias filhas e também a ex-esposa. A principal alegação dele é que ele tem direito ao aluguel de apartamentos no Rio de Janeiro. E nós sabemos que o Rio de Janeiro, viu, Santos, tem um dos metros quadrados mais caros desse país. Além disso, ele explicou que não tem recebido nos últimos anos nenhum valor relacionado a isso. Ele também afirma ter doado ainda na infância, quando essas duas filhas eram menores de idade, mas ainda assim a lei garante usufruto vitalício. Ou seja, significa que ele tem direito totalmente a esses bens e também aos frutos gerados por eles. O que isso significa, Sandes? Aluguéis e futuras vendas, porque estamos falando de 2 apartamentos avaliados em quase 3 milhões de reais, Sandes. Tá vendo? E um é em Ipanema, no Rio de Janeiro, que é caríssimo. Exatamente. Bom, dito isso, bomba. Com certeza, bomba é aqui. Bomba! Agora sim você vai contar para todo mundo quem é o novo namorado da Ivete Sangalo, se é do meio artístico, se não é, se trabalha com ela, se não trabalha, conta aí. É isso mesmo, Santos. Todo mundo já está querendo saber e sim, eu posso te confirmar que eles são muito próximos. Estamos falando de um empresário musical, ele que está sempre com a Ivete, profissionalmente até o momento, mas os rumores é que essa relação muito próxima passou para outro nível. Ou estamos falando de um namoro ou de uma amizade colorida que tem desenvolvido e dado o que falar, viu, Santos? O rapaz esse aí, o rapaz esse aí. Exatamente, bonitão, igual ela. Trabalha com ela? Isso, ele faz parte de projetos musicais, esteve presente em vários lançamentos da carreira da artista, lançamentos recentes, viu, Santos? E eu vou te dizer uma coisa, o nome dele é Thiago Maia, e a gente tem fontes relevantes, importantes, que falaram que os dois estão juntinhos, sabe onde? Onde? Fora do país. Eles viajaram? Viajaram juntos e ela está acompanhada dos filhos, ou seja... Opa, então ela está com as 2 filhas, que são gêmeas, Sim. com o filho, e foram para os Estados Unidos. Estão em Boston, depois vão para outras cidades ali, a gente vai acompanhar, e ela também levou uns amigos. Ou seja, não é muita coincidência não, né, Santos? Alguma coisa tem aí. Isso, ó... Tá me cheirando lua de mel. Exatamente. E claro que a gente aqui não Tá Na Hora, eu vou seguir acompanhando, trazendo para todo mundo em primeira mão, porque será mesmo. Tem um amor no ar, é uma amizade colorida, tem as famílias juntos. O nome dele é Thiago Maia, já falei aqui. Então, se tá sempre junto com a Ivete, alguma coisa tem. Obrigado, Ana Luísa. São 7h em ponto. Amanhã tem mais fofocas quentíssimas no meio artístico brasileiro. Agora vamos para um rápido intervalo comercial. É um pé lá, outro cá, e você sabe que eu volto já.
Estamos de volta em Aruanã, Giro das Notícias. Vamos trazer agora as notícias policiais das últimas 24 horas com Sheila Araújo. Durante a forte chuva em Aparecida de Goiânia, uma moto quase foi levada pela enxurrada. Ela foi salva por populares. O caso alerta sobre o risco de alagamentos. E um grave acidente entre 2 caminhões deixou mortos na GO 020. Segundo as informações preliminares, o pneu de um dos veículos teria estourado, provocando a colisão. Com o impacto, os caminhões ficaram completamente destruídos. Outro grave acidente na BR-153 entre Porongatu e Tocantins deixou uma pessoa morta e 3 feridas. A batida envolveu um carro e um caminhão carregado com soja. As causas ainda estão sendo investigadas. Câmeras flagraram um acidente em uma rotatória em Jataí, envolvendo uma caminhonete e um carro. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e o caso terminou apenas com danos materiais. A Polícia Civil realizou uma fiscalização no Chapadão do Céu após denúncias de maus tratos a animal. O proprietário foi identificado e notificado para adequar os cuidados. Uma nova vistoria será feita para verificar as condições do animal. Tá aí o giro. Em Aruanã, uma operação das polícias civil e militar encontrou drogas escondidas de forma inusitada dentro de uma garrafa térmica de café. Ao todo foram apreendidos 89 pinos de cocaína, além de materiais usados para embalar e vender o entorpecente. Na sequência da ação, os policiais também localizaram uma motocicleta roubada em Goiânia com sinais de adulteração no chassi e também no motor. O veículo havia sido levado em um crime registrado em 2016. Uma mulher foi conduzida à delegacia e pode responder por tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo. E agora está